Eu tenho a alegria de receber hoje aqui um irmão que eu conheci, eu não me lembro há quanto tempo, com certeza há mais de um ano, né, pela internet, pelo seu canal no YouTube, que é o canal O Reino de Deus, e que muito me ensinou a respeito de escatologia. Eu aprendo muito com esse irmão. E nós fizemos uma amizade, né, ainda que virtualmente, mas eu tive o prazer de conhecê-lo não agora, já há alguns meses atrás. O irmão lembra o mês que esteve aqui? No iniciozinho desse ano, né? Ou final do ano passado, agora não me lembro. Final do ano passado, né? E ele está novamente aqui passando pelo estado do Rio de Janeiro e nos deu a oportunidade de estar conosco aqui. Antes de chamá-lo aqui, eu gostaria de dar uma breve palavra a respeito das divergências escatológicas. Como a maioria de vocês sabe, escatologia é o ramo da teologia que trata dos assuntos do tempo do fim, das últimas coisas, né? E dentro deste tema, no meio cristão, há muita divergência, porque é um tema que trata de profecia, daquilo que foi dito que estaria acontecendo e que em parte já está acontecendo, mas em parte ainda vai acontecer. Portanto, esse é um tema que nós precisamos nele caminhar com muito cuidado, com muita humildade, com muita disposição para ouvirmos o que os nossos irmãos têm a dizer a respeito disso e chegarmos às nossas conclusões. Hoje, por exemplo, o irmão Israel me perguntou a respeito do que eu pensava sobre determinados temas. E em algumas das suas perguntas a minha resposta foi: eu não sei. Eu ainda não cheguei a uma conclusão. E pelo menos uma das perguntas que eu fiz para ele, ele foi muito humilde de dizer também para mim: ainda não cheguei a uma conclusão definitiva a respeito disso. Ainda não sei responder exatamente esse ponto. E eu glorifico a Deus por essa resposta, porque evidencia a humildade do nosso irmão em estar disposto a correr o risco, né, de dizer não sei e ser julgado por outras pessoas como alguém incapaz de trazer um ensinamento, o que de forma alguma é verdade. Estão entendendo? Quando nós dizemos não sei, nós não estamos dizendo que não sabemos nada a respeito do assunto. Nós estamos dizendo que até onde nós já estudamos e compreendemos, nós podemos dizer: eu estou convicto disso que eu estou ensinando. No entanto, o próprio irmão Israel disse para mim também, que se ele for convencido de que o que ele está ensinando em algum ponto, ele está equivocado nesse ponto, sem nenhum problema, ele virá a público explicar que ele estava equivocado naquele ponto e está disposto a ensinar aquilo que agora ele vê que é mais correto. Então, irmãos, para mim isso é a característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, a humildade. O próprio Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então o nosso irmão aqui, ele vai trazer a sua interpretação escatológica, nós vamos ouvi-la, depois nós vamos ter um breve intervalo, e após o intervalo, nós teremos a nossa oportunidade de lhe fazer perguntas, de estarmos aqui, né, tirando as nossas dúvidas. E eu, por exemplo, não compartilhei com o irmão Israel, mas compartilhei com meu filho Felipe, por exemplo, não compartilhei com nenhum outro irmão da igreja, um entendimento que eu tenho tido a respeito da questão do arrebatamento da igreja, da questão da grande tribulação. É algo que eu nunca vi, uma posição escatológica que eu nunca vi na internet, nunca vi em nenhum livro, e que responde
perguntas de pré-tribulacionistas, que são questões que eles usam para atacar os pós-tribulacionistas, e também responde perguntas de pós-tribulacionistas, que são feitas para atacar pré-tribulacionistas. Então, por isso que eu acho tão perigoso nós nos colocarmos rótulos. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acho isso muito perigoso, né? Porque quando você impõe sobre si mesmo um rótulo, seja o rótulo de pré-tribulacionista, de pós-tribulacionista ou de mid-tribulacionista, que é algo que eu também não sou, né? O mid-tribulacionista acha que a igreja vai ser arrebatada no meio dos 7 anos, digamos assim, né? Para aqueles que creem nos 7 anos, no meio da tribulação. Quem impõe sobre si mesmo um rótulo, ele precisa abraçar toda aquela doutrina. Estão entendendo? Isso é muito complicado. Então, eu não gosto de rótulos, como eu sei que o Israel também não gosta. Por exemplo, ele não é calvinista, mas também não é arminiano. Ou é? Também não é arminiano. Como eu também não sou calvinista e nem sou arminiano. E muitas pessoas pensam, ou você tem que ser uma coisa, ou você tem que ser outra. Não necessariamente. Porque, repito, quando você coloca sobre si um rótulo, você está impondo sobre si mesmo toda uma doutrina que já está pronta, que já está fechada a respeito daquele assunto. E isso se torna perigoso, porque então você acaba fechando seus olhos e se predispondo a não aceitar nada que seja contrário àquela posição. Compreendem? Então, como eu disse, eu tenho uma recente visão escatológica que se acendeu assim. Eu comecei a examinar vocês e falei, meu Deus, quanto mais eu examino, mais sentido faz, né? E o interessante é que responde a pré-tribulacionistas nas acusações contra os pós e responde aos pós nas acusações contra os pré. Não é uma tentativa minha de apaziguar essa briga, né? Mas o interessante é que às vezes a verdade não está nos extremos. Às vezes a verdade está no equilíbrio. Estão entendendo? Mas eu não quero aqui hoje trazer a minha visão, porque pode ser que depois dessa aula com o nosso irmão Israel, eu volte atrás e não passe vergonha, trazendo aqui alguma coisa que seja absurda. Mas eu também tenho as minhas perguntas, e as minhas perguntas vão me ajudar a entender se a visão que eu tenho tido a respeito do arrebatamento da igreja, do retorno de Cristo, né, da tribulação, se elas são coerentes ou se são absurdas, amém? Então, vamos receber com muito carinho alguém que veio de longe para nos trazer esse estudo, que é o nosso irmão Israel Fontoura. Por favor, vamos recebê-lo, a glória de Deus. Fica à vontade, eu falei quase todo o seu tempo, né? Deus abençoe, dá um abraço aqui, viu? Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Vai ter uma aguinha aqui para você. Tá? Tranquilo, beleza. Paz de Cristo, meus irmãos. É sempre uma grande alegria estar junto com os irmãos, né? Aqui os irmãos do Rio. E talvez alguns me conheçam, talvez outros não, mas é sempre uma grande alegria estar com os irmãos. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento? Poderoso Deus e digno Pai, te agradecemos nesse dia de hoje, ó Senhor Deus, e te pedimos que Tu venha nos dar entendimento das coisas que são da Tua palavra, que não seja segundo o que nós queremos ou segundo o nosso entendimento, mas segundo o entendimento daquilo que Tu queres que nós falamos, ó Deus. Se viermos a falar aqui, Senhor Deus, alguma coisa que não é segundo a Tua vontade, que não falemos e nos calemos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Senhor Deus, que Tu nos abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e entender aquilo que Tu queres, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito, que nos faz entender as Tuas profecias, e que sejamos humildes aqui o suficiente para entendermos que também erramos e podemos voltar atrás naquilo que nós falamos. Senhor Deus, faz-nos ser semelhante à imagem do Teu Filho,
para que possamos amar-nos uns aos outros. É o que te pedimos neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus irmãos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre escatologia, né? Que é um tema muito polêmico e divide muitas pessoas. Mas que existe uma forma correta de interpretação. Mas que às vezes, quando nós não interpretamos segundo aquilo que Deus quer, nós venhamos a nos desviar. Mas como eu sempre falo, antes de nós compreendermos as últimas coisas, nós devemos compreender as primeiras, ok? Porque eu penso que a revelação bíblica ela é como se fosse uma casa. E uma casa, como se constrói? Primeiro você constrói ela pelos fundamentos. Você não constrói uma casa pelo telhado, ok? Então o estudo do Apocalipse, da escatologia, ela fala das últimas coisas. Então, obviamente você tem que conhecer as primeiras. Né? Então tem muito para entender, nós precisamos entender o amor de Cristo, precisamos entender a graça, uma série de assuntos para entendermos isso. Senão quando chegarmos lá no entendimento de Apocalipse, nós muitas vezes vamos tropeçar. Então é por isso que muitas pessoas às vezes derrapam um pouco na interpretação das últimas coisas. Amém? Então quero fazer uns agradecimentos aqui especiais para algumas pessoas que têm andado comigo nesse caminho, que têm influenciado um pouco, que é o irmão Luiz lá do Japão, né? Luiz Shimoyama, que tem estudos muito bons sobre escatologia no canal Reino Eterno. Se os irmãos tiverem interesse, podem conhecer também, ok? Então vocês vão ser bem edificados nos estudos dele. Também temos o pastor Felipe lá de Minas Gerais, que é um homem de Deus, né? E também o irmão Alan Capriles aqui, que me cedeu uma oportunidade. Esses são homens que eu vejo que são homens de Deus que pregam a palavra com verdade, ok? Então os irmãos podem estar acessando aí os canais deles para estarem aprendendo sobre alguns temas. Então, como o irmão falou ali, hoje eu tenho um pensamento sobre a escatologia de uma determinada forma. Mas se daqui a algum tempo eu vim a ver que eu me enganei em algum ponto, nós sempre temos que ser humildes e dizer, nós erramos, né? Mas que também isso não venha a ser um motivo de divisão na igreja. Porque veja, um dos objetivos do nosso inimigo sempre foi dividir a igreja, dividir o corpo de Cristo. Por isso que nós temos tantas doutrinas, diferenças, tribulacionistas, calvinistas, arminianos. Tudo isso foram feitos para que houvesse divisões no corpo. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja unidade, ok? Então, se você não concorda com o seu irmão em algum ponto, não faça do seu irmão um inimigo, mas pense que ele apenas tem um entendimento diferente do seu. Infelizmente, eu vejo por parte de muitos irmãos que os irmãos realmente se degladeiam, né? Por causa de questões que às vezes nem são tão importantes. Porque do que me adianta, meus irmãos, eu saber tudo de profecia, escatologia, mas eu não ter amor pelo meu irmão, né? Tem muitas pessoas que sabem tudo de escatologia, profecia, teologia, mas infelizmente vão se perder. Mas outras pessoas que nem sabem ler e escrever vão se salvar, porque elas têm um amor pelo próximo, né? Então isso é o mais importante de tudo, ok? Então vamos aprender essas coisas essenciais para aprendermos as últimas, amém? Então, mas eu vou mostrar um pouco do meu ponto de vista aqui sobre esse tema, tá? Eu peço que os irmãos prestem atenção, se os irmãos tiverem como anotar também, será muito interessante. E eu vou citar os textos aqui, eu peço para que os irmãos prestem bastante atenção. Porque às vezes quando nós pegamos e paramos para ler, a gente acaba se desviando um pouquinho. Então eu vou falar, os irmãos anotem e depois meditem em casa. Ou vejam no próprio vídeo que vai estar sendo gravado depois, ok? Então vamos falar um pouco sobre os últimos dias. Eu acho que todos aqui concordam que nós estamos nos últimos dias. E a palavra nos diz que os últimos dias seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde as pessoas seriam orgulhosas, seriam devassas, seriam mentirosas, fariam tudo de errado. E isso é um reflexo do quê? Ou é o cumprimento das coisas que aconteceram no passado. Veja bem, nós temos um reflexo, né? Lá no tempo de Noé. Você vê que o mundo no tempo de Noé era um mundo que estava corrompido, as pessoas estavam se entregando à violência, a coisas erradas.
E diz lá que o Espírito de Deus não, ficaria todo o tempo no meio do homem, mas os seus dias seriam 120 anos, porque ele era carne. Então você vê que a carnalidade do homem impedia, muitas vezes, de Deus agir no meio deles. Então isso que acontece hoje, Você tem essa briga do Espírito contra a carne. E se nós nos alimentarmos mais da carne, nós vamos cair para o lado da carne. Mas se o Espírito agir mais em nossas vidas, nós vamos andar segundo o Espírito. É assim que tem que ser. Mas infelizmente muitas pessoas vão se desviar nesse caminho por seguirem a carne. Então, o principal motivo desse estudo não é nem nós entendermos necessariamente a escatologia, mas é nós acordarmos, sabendo que nós estamos nos últimos dias. E todos concordam, seja pós, seja pré, que Jesus está às portas. A diferença é apenas a ordem das coisas. Mas sendo você pré ou pós, Jesus vai voltar. Se você não se preparar, infelizmente, você pode ficar para trás. Ok? Então, meus irmãos, muitos estão dormindo. Muitas pessoas, infelizmente, estão dormindo. E o que significa dormir? Significa você não estar atento para as coisas que estão acontecendo. Significa você não dar a mínima para as coisas que Deus tem nos alertado. Então Jesus falava assim para nós nas suas parábolas: bem-aventurado aquele servo que quando o seu senhor voltar, o seu senhor o encontrar trabalhando. Então o nosso trabalho para com Deus é você fazer a vontade de Deus, é você pregar, você se edificar na sua palavra e cada vez ser mais semelhante à imagem de Cristo. Eu penso que a nossa estatura em Cristo, ou seja, a nossa idade em Cristo, vamos colocar assim, a nossa estatura, o nosso tamanho, ela é definida não pelo tempo que nós estamos na fé, mas ela é definida pela nossa prática e conhecimento. Então existem pessoas que estão há 30 anos na fé, mas são crianças, porque não têm conhecimento e prática. Contudo, existem pessoas que estão há pouco tempo e já são adultos, são anciãos na palavra. Em Hebreus diz que essas pessoas precisam receber do leite novamente, porque elas são como crianças. Porque a palavra sólida, o alimento sólido, é para aquelas pessoas que já têm as suas faculdades mentais exercitadas. Então que sejamos adultos em Cristo, mas meninos na malícia, como fala a palavra. Isso é o quê? É todo dia você buscar a edificação em Cristo. O nosso alimento é o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta, mais você vai saber praticar. E quanto mais você pratica, mais você cresce e vai ter experiência, tanto nas coisas espirituais quanto nas coisas terrenas. E que sejamos assim sempre, amém? Então, hoje é o nosso tempo de acordar, meus irmãos. Hoje é o tempo que nós devemos acordar. Se você tem dormido, se você é uma pessoa que pensa mais nas coisas terrenas, hoje eu convido você a se acordar na palavra de Deus. Porque, meus irmãos, essas coisas terrenas, elas vão ficar. Mas é as pessoas que vão ser tiradas. Hoje nós passamos mais tempo pensando na nossa casa, no nosso trabalho, em coisas que são importantes, mas que não são nossas prioridades. As prioridades da nossa vida tem que ser Jesus, tem que ser a vida eterna, a salvação de Deus. Então, lá no Egito, quando os israelitas estavam para sair do Egito, você vê que Moisés veio pregar uma palavra de libertação para eles. Uma palavra de salvação. Porque tudo aquilo tipifica nós. Assim como Moisés pregou eles saírem do Egito, assim Cristo nos prega para nós sairmos do Egito. É a mesma coisa, a tipologia da realidade. Então aquilo se reflete nos dias de hoje. Então assim como vocês viam Moisés pregando naquele tempo para eles saírem do Egito, hoje Cristo nos prega para nós sairmos desse reino de trevas, desse Egito espiritual. E assim como nós tínhamos um faraó que fazia as pessoas naquele tempo edificarem aquelas pirâmides com tijolos, uma série de coisas, hoje você tem o quê? O nosso inimigo, que é o faraó desse tempo, que está o quê? Nos induzirmos a construir as pirâmides desse tempo. Então, se nós passamos mais tempo, meus irmãos, pensando em trabalho, é como se nós passássemos mais tempo edificando pirâmides para faraó, entende? Para o faraó desse século. Então esse mundo ele é regido pelo dinheiro. Por isso que era dito que a raiz de todos os males é o dinheiro. O dinheiro move esse mundo.
Então, ou seja, você vai conseguir dinheiro trabalhando. Então é isso que o diabo nos faz, ele nos prende na escravidão. Hoje você não é escravizado lá sendo chicoteado, você é escravizado pela sua mente. O diabo vai colocar para você coisas para tirar o seu tempo. Você vai querer gastar mais dinheiro, você vai querer comprar carros luxuosos, você vai querer casas luxuosas, roupas luxuosas, e para isso você vai ter que trabalhar mais e mais. Infelizmente, quando você for ver, o seu tempo acabou. E você vai ser como uma criança na fé. Então, hoje é tempo de você acordar. Se você está nessa situação, você está dormindo, infelizmente. Né? O que adianta nós termos uma vida abundante nessa aqui, mas a nossa vida com o Pai ser pobre? Não adianta de nada, porque tudo isso aqui vai passar. Amém? Acho que os irmãos estão entendendo, né? Então eu quero falar que nas tipologias das profecias, tudo isso já era tipificado por Deus. Porque quando Moisés foi tirar os israelitas do Egito, perceba uma coisa, eu não estou com o texto marcado aqui, mas eu vou explicar. Moisés, quando chegou para tirar o povo do Egito, ele chegou com aquela mensagem para o povo, e quando o faraó descobriu essa mensagem, o que ele mandou os israelitas fazerem? Ele disse assim: fala para esse povo, para eles não perderem tempo com essas coisas fúteis. Por causa dessas coisas fúteis, eles estão se desviando do trabalho. E o que diz a Escritura? Que o povo, por causa das aflições, daqueles trabalhos escravos, eles não conseguiam atentar para as palavras de Moisés. E eles não puderam crer naquele momento em Moisés. Então, exatamente isso que acontece. Hoje você vai ser sufocado pelas coisas do mundo. Então, que não venhamos ser assim, meus irmãos. Eu, há um tempo atrás, estava meio escravizado por trabalho, né? Saía muito cedo e chegava tarde em casa. Então, eu disse assim para Deus: Senhor Deus, eu não quero mais isso. Eu quero te servir, se possível, 100% do meu tempo. E graças a Deus, Deus me permitiu isso. Mas você tem que ter fé. Se você quer primeiro lugar o reino de Deus, Ele vai te dar as condições. Ainda que às vezes você não entenda isso, Ele vai conseguir essas condições para você. Mas você tem que ter fé que você quer fazer primeiro lugar a vontade de Deus. Amém? Então, as profecias, meus irmãos, exatamente como essa profecia que eu falei de Moisés. Hoje as pessoas elas costumam utilizar apenas o Novo Testamento para estudar as palavras de Deus. Mas nós temos que entender que durante muito tempo não existiu o Novo Testamento. Quando os apóstolos eles pregavam nas sinagogas, nas casas, as escrituras que existiam, como fala a palavra, toda a escritura é inspirada para repreensão e ensino, eram justamente o quê? O Antigo Testamento. Você não tinha o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele foi dado para quê? Para combater certos erros da igreja e para edificarem a igreja. Mas tudo que eles falavam no Novo Testamento, ele veio baseado na revelação do Antigo. Então você vai ter o Antigo Testamento e o Novo Testamento vai revelar aquilo que estava escrito no passado. Então hoje você vai olhar com os olhos da revelação, sem aquele véu de Moisés, você vai entender as profecias do passado. Você sabia que muitas vezes quando Deus falava lá no passado, Ele não estava falando para aquelas pessoas necessariamente, mas Ele estava falando conosco. Era conosco que Ele falava, ainda que aparentasse ser para eles, ainda que de uma forma fosse para eles também, mas o essencial daquelas coisas eram para nós. Você vê que certas coisas às vezes está falando de um tempo e do nada parece que fala para o futuro, porque Deus estava falando conosco. É mais ou menos como em Apocalipse que diz assim, Jesus falando para João, eis que breve venho, né? Bem-aventurado aquele que escuta e guarda as palavras desse livro. Ou seja, o Apocalipse ele diz, pois o tempo está próximo. Mas se você for analisar, lá no tempo de João, o tempo não estava próximo. Pelo contrário, faltavam mais ou menos 2000 anos ainda. Então, quando ele falava que o tempo estava próximo, era para nós. Quando nós fôssemos ler o Apocalipse, nós veríamos, nossa, para nós o tempo está próximo, não para eles. Então, isso também acontece muito nos profetas. Então, eu quero mostrar uns textos para os irmãos. Vamos abrir em Isaías 3, Isaías 13, a partir do verso 1, tá? Se os irmãos quiserem acompanhar, os irmãos vão entender aqui o que eu tenho para dizer. Isaías 13, verso 1 até o verso 6,
nós vamos ler. Vamos ler com calma. Lembrando, irmãos, que eu não estou querendo ser dogmático, ok? Posso ser corrigido depois dessas coisas que eu falei, mas é o que eu sinto paz no meu espírito de falar, e que para mim aparenta estar correto, ok? Mas se eu vier errar, depois nós corrigiremos. Então vamos ler desde o verso 1. Prestem atenção, olha como Deus vai falar coisas aqui. 13, verso 1. Isso, 13, Isaías. Olha sobre quem ele vai falar essa profecia. Peso de Babilônia, que viu Isaías, filhos de Amós. Algumas traduções vai estar profecia contra a Babilônia, tá? Então esse é o sentido aqui. Que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, assinai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, e a voz de reboliço e de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa a revista para a guerra. Já vem de uma terra longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o grande dia do Senhor, e vem o Todo-Poderoso com assolação. Vamos parar por aqui. Olha que legal essa profecia. Você vê que ele começa falando sobre a Babilônia. Perceberam? Então o contexto está nos falando de Babilônia. Só que no mesmo contexto ele também vai ligar com o grande dia do Senhor. Em 2 Pedro, no capítulo 3, ele vai dizer assim, que o dia do Senhor virá como um ladrão, onde os céus passarão incendiados. E Paulo vai nos dizer em 1 Tessalonicenses, que o dia do Senhor virá como um ladrão, onde haverá uma grande destruição que pegará os homens de surpresa. Então, esse dia do Senhor, ele fala da vinda de Cristo. Você consegue perceber que ele está misturando a Babilônia com a vinda de Cristo aqui? Ou seja, o dia do Senhor não aconteceu no passado, mas ela vai acontecer no futuro. Então, isso nos indica que essa profecia fala para nós, não para eles. E essa Babilônia que está aqui não é a Babilônia daquele tempo, mas é a Babilônia que virá. Então, Deus está nos levando lá para o futuro. Então, quando você for estudar o Apocalipse, as profecias de Babilônia, você vai ter que ter o conhecimento disso daqui. Muitas vezes Deus vai falar no passado para que nós atentamos lá no futuro. Eles não compreenderiam essas coisas, mas hoje nós compreenderíamos, ok? Nós vamos ver mais um texto com esse mesmo exemplo, que vai revelar muita coisa para nós. Vamos abrir em Ageu, capítulo 2, verso 6 a verso 9. Está nos profetas menores, ok? Para quem não tem muito conhecimento de onde estão os profetas. É um profeta pequenininho. Ele deve ter 2 capítulos, se eu não me engano. Aqui, Ageu. Vamos desde do verso 6 até o verso 9. Capítulo 2, Ageu, capítulo 2, do verso 6 até o verso 9, ok? Eu estou mostrando isso apenas como exemplo, tá? Para que os irmãos, quando forem atentar nas profecias do Antigo Testamento ou até do Novo, terem essa revelação em mente, começarem a olhar as coisas de uma forma um pouquinho diferente, atentar que tinha coisas que era para nós lá. Ou seja, a Bíblia, meus irmãos, ela é um livro que tem às vezes 2.000 páginas, dependendo da tradução. Então, ou seja, isso não foi escrito apenas para bonito, mas é para que nós atentamos para essas coisas. Amém? Então vamos lá para Ageu capítulo 2, verso 6. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui um pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Pergunto para vocês, o mar, a terra seca já foram estremecidos? Não foram. E vai dizer mais: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória.
diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você olha de uma forma literal, dá uma leve impressão de que ele está falando para o passado. Mas ele não está falando para o passado. Porque pense bem, a casa que foi edificada por Salomão, ela era muito gloriosa. Entre todos os templos que foi construída, ela era a mais gloriosa de todas. E quando Neemias e Esdras participaram da edificação junto com Zacarias e com Zorobabel, você vê que aquela casa não foi tão gloriosa quanto a casa edificada por Salomão. Só que essa casa que ele está falando aqui não é uma casa terrena, mas é uma casa que fala no corpo de Cristo. Somos nós. Essa casa aqui que está falando é a casa que seria edificada no corpo de Cristo. Então, essa casa é a casa que vai ser mais gloriosa. Ainda que aquela casa terrena tenha sido a gloriosa, essa última casa vai ser muito mais, que vai ser a casa edificada por meio do corpo de Cristo. E quando ele fala, farei estremecer os céus e a terra, vamos abrir em Hebreus 12, verso 26. Olha o que ele vai nos dar para nós de revelação. Hebreus 12, verso 26. Tá? Preste atenção para onde ele vai colocar essa profecia. Diz assim, eu vou ler desde o verso 25 para pegar o contexto, tá? Vai dizer assim, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram ao que da terra os advertia, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que está nos céus. Né? A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não a terra, mas também o sol. Esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas imóveis, como as coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Consegue perceber que ele está mostrando essa profecia lá para o futuro? Nós vimos que ele pega o profeta Ageu e esse profeta Ageu ele coloca lá para o futuro. Percebe que tremenda essa revelação? Então, por isso você vai ter que ter noção quando essas coisas aparecerem. Para que você, quando olhar para essas profecias, possa entender o que estava sendo dito. Ok? Então, isso são exemplos que você vai ter que ter em mente. Agora, baseado nesse entendimento, eu quero mostrar profecias para vocês, que elas vão falar para nós. Que se você estiver dormindo, você vai cair nelas. Se você estiver dormindo, você vai tropeçar e isso vai cair sobre você. Porque isso de dormir, você vê que Jesus, na parábola das 10 virgens, ele vai falar que sim, que todas elas dormiram. Você vai ver que Pedro vai falar que algumas pessoas dormiriam, precisavam ser despertadas. Você vai ver que Paulo também fala que pessoas dormiriam. Então, esse dormir é um símbolo do quê? De você não estar atento, de você não atentar para as coisas de Deus. Vamos analisar um texto aqui então. O irmão Alan Capes, ele usou um texto deles um dia num estudo aqui, mas eu vou acrescentar mais coisas. Vocês vão entender agora. Jesus fala em Mateus 24, verso 36 e 39, ele vai dizer o seguinte para nós. Vai dizer o seguinte texto para nós aqui, deixa eu abrir. Mateus 24, verso 36 a verso 39. Então, Mateus 24, ele é aquele sermão, ou aquela palavra de Cristo, que ela é como se fosse um pequeno apocalipse. Então, as coisas que vão ser ditas aqui, elas vão ser reveladas lá em Apocalipse. Depois nós vamos ver que vai ter as parábolas escatológicas dos servos, das 10 virgens e tudo mais. Essas parábolas, elas vão ser tipificações do que vai aparecer em Apocalipse, lá nas 7 igrejas. Então, vamos atentar para a palavra que Jesus vai nos dizer. Do verso 36 ao verso 39. Diz assim, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que veio Noé e entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Atentem para essa expressão comer e beber. Aqui Jesus ele está usando essa expressão comer e beber para que você atente que está falando da carne. Sabe por quê? Quando nós temos fome na nossa carne, nós precisamos alimentar ela com comida. Da mesma forma, quando nós pecamos, nós alimentamos a nossa carne. Então, essas pessoas, você vê que Noé naquele tempo estava construindo a arca. E a palavra diz que ele era o quê? O pregador da justiça. Então, enquanto ele construía aquela arca, você vê que ele pregava a justiça para que os homens se arrependessem. E as pessoas viram testemunho daquela arca. E durante um bom tempo ele foi construindo aquela arca. E as pessoas vendo e não acreditavam nele. E por mais que ele pregasse, as pessoas só pensavam em quê? Em coisas terrenas. Em coisas que nos fazem desviar. Elas queriam alimentar a sua carne. Isso é uma tipologia para nós. Por quê? Porque quando nós damos mais ênfase a essas coisas terrenas, nós estamos alimentando a nossa carne. Seja com o nosso ego, seja com nossa preguiça, seja com nossas vaidades, nossos adultérios. Percebe como a carne ela tem fome dessas coisas? Né? A nossa carne ela quer, se pudesse fazia tudo errado. Mas aí cabe o seu homem interior lutar contra essas coisas. Então você está alimentando o espírito. Enquanto aquelas pessoas alimentavam a carne, Noé estava alimentando o seu espírito e crendo na promessa. Até que veio o tempo que ele entrou na arca e o dilúvio pegou todos eles de surpresa. Aí você tem que perceber o seguinte, que Noé ele não sabia quando viria o dilúvio, mas ele sabia que viria o dilúvio. Ele não sabia qual momento seria, mas ele sabia, crendo em Deus, que isso aconteceria. Então, da mesma forma, tem que ser conosco. Nós não sabemos quando o Senhor vai vir. Nós não sabemos qual momento que o nosso Senhor vai vir. Mas a gente sabe que Ele vai vir. E assim como Noé, durante um bom tempo, ficou construindo aquela arca, ficou fazendo essas coisas, crendo na promessa, quando veio o dilúvio, ele foi tirado. Então, mais ou menos hoje, é como se nós estivéssemos construindo uma arca. Nós estamos construindo uma arca onde nós vamos ser tirados. E essa arca é o que? A nossa fé, a nossa edificação em Cristo. Quanto mais nós edificamos em Cristo, mais semelhantes a Ele nós seremos e seremos salvos por Ele. Então é isso que nós temos que fazer, edificar a nossa arca em Cristo. Nós temos um outro exemplo na vida de Raabe. Vocês lembram de Raabe, do tempo de Josué? Você vê que os dois espias entraram na terra, e quando eles entraram na terra, você vê que Raabe foi benéfica com eles. E ela disse, não me tires desse lugar quando vocês forem destruir a cidade, porque eu sei que o Senhor é Deus na terra e Deus no céu. Então eles prometem salvar ela, mas a condição que ela seria salva se ela colocasse o cordão na sua casa. Então vocês imaginou se ela não tivesse crido nisso? Se ela não tivesse colocado aquele cordão na casa dela, certamente ela teria morrido. Mas a diferença é que ela colocou o cordão e não só ela foi salva, os seus parentes também. Ou seja, ela pregou para aquelas pessoas que viria o quê? Uma destruição do Senhor. E aquelas pessoas, seus familiares, estavam dentro da casa e foram salvos quando Josué entrou na terra. Assim vai ser Cristo também. Se você não tiver o sangue do Cordeiro, como aconteceu no tempo de Moisés, ou você não tiver o cordão escarlate na sua vida, você vai ser pego na ira também. Então hoje é o tempo de nós pintarmos com o sangue de Cristo os umbrais do nosso coração. Amém? Agora, sabe de onde é que Jesus estava tirando essas coisas? Eu vou ler mais um texto aqui antes da gente chegar no Antigo Testamento. Vamos para Mateus 24, verso 48 e verso 50. 48 até o verso 50. Vai dizer assim. Olha lá. Porém, se aquele servo mau disser consigo, o meu senhor tarda para vir, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber,
com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e hora em que não sabe, e separá-lo-á e destinar a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Você vê como a expressão de novo comer e beber ela está aparecendo aqui? Por quê? Porque essa pessoa trocou o espiritual, quer se alimentar das coisas de Deus. Por que diz a palavra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então essas pessoas, elas preferiram, né, se empanturrar de comida e não atentar para as coisas de Deus. Então, esse comer representa você justamente andar na carne. Uma pergunta que eu faço para os irmãos: é sempre bom a gente fazer perguntas para nós mesmos, para tentar entendermos os contextos. Nós vimos que na história de Jacó e Esaú, você vê que Esaú ele era o primogênito, ele tinha o direito da primogenitura, ele poderia ter recebido a herança, mas quem atentava para a primogenitura, que era uma coisa espiritual, era Jacó. E pelo que Esaú trocou a primogenitura? Pelo um prato de lentilhas, ou seja, o comer e beber, alimentar a sua carne e botar de lado as coisas de Deus. Então não é tempo, meus irmãos, de nós comermos e bebermos, ou seja, pecarmos, enchermos a nossa carne, mas é tempo de enchermos com o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora, eu vou mostrar para vocês, por que eu falei isso daqui? Porque isso já está tipificado lá no princípio. Da mesma forma como no tempo do dilúvio, quando veio o dilúvio e Noé pregava, o povo queria comer e beber e não atentaram para as palavras de Noé. E quando os israelitas chegaram lá no monte, eles vão fazer a mesma coisa. Vamos abrir em Êxodo 32, verso 1 a verso 6. Êxodo 32, verso 1 a verso 6. Eu falei, né? Então tá, vamos lá, do verso 1 até o verso 6. Prestem bem atenção, tá? O que nós falamos ali na parábola passada? Ele disse assim: vendo aquele servo que o seu senhor tardava a voltar, começou a comer e a beber e a espancar os seus conservos. Olha o que vai acontecer aqui, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, disseram: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Vamos pausar aqui. Se nós pegarmos esse texto e passarmos para os tempos de hoje, é mais ou menos se nós estivéssemos dizendo: não sabemos o que aconteceu com Jesus, o homem que nos tirou do mundo. Percebe a relação? E vai continuar dizendo: e Arão disse-lhes: arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, das vossas mulheres e dos vossos filhos e as vossas filhas, e trazei a mim. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e formou ouro com burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Meus irmãos, isso é um reflexo para o futuro, porque as pessoas vão fazer a mesma coisa, vão fazer um ídolo para si lá no futuro. Por isso que lá em Apocalipse nós vamos ver que vai ter uma imagem da besta. Isso vai acontecer no futuro, ok? As pessoas vão se desviar de Cristo e vão aceitar aquele bezerro de ouro que vai estar lá no final. E vai dizer assim, olha o que o povo vai fazer no verso, vamos ver no verso 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no verso 6 vai acontecer o seguinte: e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e levantaram-se a folgar. Então você vê que sempre as promessas, a vontade de Deus é trocado pelo comer e o beber. Infelizmente nos últimos dias vai ser assim, meus irmãos. As pessoas vão se levantar para fazer festas, dizendo que é para Deus, mas vão estar fazendo para o bezerro de ouro, e vão estar comendo e bebendo das coisas dessa terra. Só que o que Deus nos chama hoje, meus irmãos,
é que nós viemos a jejuar. Quando você come, você está alimentando essa carne. Mas quando você jejua, você não está alimentando a carne. Você está vivendo daquilo que Deus te dá. Então esse é o verdadeiro significado do jejum, é não alimentar a sua carne. Então sejam os nossos sentimentos maus, as nossas invejas, as nossas iras, isso é o que você tem prazer em fazer essas coisas, não tem? Ainda que nós temos o espírito, às vezes quando a gente fica bravo, a gente tem, sabe aquele prazer de xingar as pessoas? A gente tem que lutar contra isso. Então quando você aceita essas coisas e pratica isso, você está se alimentando da carne. Mas Deus utiliza dessa figura de alimentar, você comer e beber, para satisfazer os desejos da sua carne. Só que Deus, a gente vai nos dar um chamado, meus irmãos, e esse chamado é para nós. Esse chamado é para que nós possamos nos arrepender. Em Isaías 22, verso 12 e 13, vai dizer o seguinte. Isaías 22, verso 12 e 13. Isso é para vocês, tá? Não é para eles, é para nós. Diz assim: prestem bem atenção, como se Deus estivesse falando com vocês neste momento agora. O Senhor dos exércitos vos convidará naquele dia a chorardes, ao pranto e a rapar as vossas cabeças e a cingir-vos de saco e de cilício e fazer jejum. Contudo, eles dizem: eis que é só gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso que o povo vai estar fazendo no final. Deus diz: eu vos convido ao quê? A fazer jejum naquele dia. Mas vocês só querem comer e beber e se alegrar. É isso que vocês querem. Então, meus irmãos, infelizmente muitas igrejas elas estão aqui querendo fazer festa. E nós estamos em tempo de guerra. Em tempo de lutarmos contra a nossa carne. Infelizmente as pessoas querem alimentar a sua carne. E da mesma forma como o dilúvio tomou aquelas pessoas de surpresa, assim vai ser na volta de Jesus. Esses homens vão ser tomados de surpresa. Vocês não precisam abrir aí, eu vou abrir, tá? Em 1 Tessalonicenses, não precisam abrir, só escutem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, tá? Vai dizer bem assim, preste atenção o que vai acontecer. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão. Viu que nós falamos lá sobre o dia do Senhor, falando lá no passado, mas apontando para o futuro? Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Esse paz e segurança, meus irmãos, significa o quê? Que as pessoas vão estar tão emaranhadas no pecado, nas coisas dessa terra, que elas vão estar em paz no seu coração. E por causa dessa paz falsa, elas vão ser o quê? Pegas de surpresa. E da mesma forma como nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, nos tempos que Moisés desceu do monte, pegou o povo de surpresa, assim vai ser com esse povo. E meus irmãos, eu não quero ser pego de surpresa, mas eu quero ser como aquele servo prudente que está trabalhando, esperando a volta do seu Senhor. Amém? Que sejamos assim, meus irmãos. Agora, eu vou começar a mostrar para vocês que agora é tempo de despertar. E lá no passado, o próprio Pedro já estava despertando o povo, porque o povo estava dormindo. Já estava começando a dormir. Vamos para 2 Pedro, capítulo 3. Se os irmãos quiserem só anotar e acompanhar, também é muito bom, tá? Para depois puderem estudar em casa. Diz assim. Tiago. 2 Pedro, vamos lá. Capítulo 3, a partir do verso 1. Olha as palavras que Pedro vai falar aqui. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas os quais quero despertar-vos em exortação o vosso ânimo,
sincero. Algumas traduções está coração sincero, tá? Mas o significado é o mesmo sentido. Então Pedro ele estava querendo despertar o povo com um coração sincero. E essa palavra no grego, despertar, ela tem o significado de acordar, significado de levantar alguém de um sono profundo. Então Pedro ele estava querendo despertar as pessoas. Vamos ver o que ele vai dizer mais. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Está vendo como ele manda nós olharmos para os profetas também? E o mandamento do Senhor e Salvador mediante aos vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Os últimos dias são os nossos, irmãos. Nós estamos nos tempos dos escarnecedores. E andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem iguais, desde o princípio da criação. Amém? Então vamos pensar sobre essa passagem. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, eu estou aqui acordando vocês, porque nos últimos dias vão ter pessoas, e eu creio que ele está falando de pessoas da fé aqui mesmo, dizendo onde é que está a promessa da vinda do Senhor, porque está tudo do mesmo jeito. Consegue ver essas pessoas dormindo? Essas pessoas estão dormindo, então por isso que ele vem acordar elas. E esse acordar era estar o quê? Vigiando para a vinda do Senhor. Então já naquele tempo existiam algumas pessoas que estavam querendo desviar o foco da vinda do Senhor. Por isso que você vê que é necessário que venham as epístolas para trazer de novo essa prioridade para a igreja, que é a vinda do Senhor. Amém? Então, sendo você pós, sendo você pré, ou sendo você meso, você concorda que vocês têm que estar vigiantes, ok? Você tem que estar vigiante. O que é vigiar? Vigiar é você estar atento para as coisas que estão acontecendo, é você vigiar a si mesmo. Mas um outro significado que tem é você estar acordado na noite. Você está acordado na noite esperando que o Senhor venha na noite e entre na sua casa. Você esteja despertado esperando a vinda do Senhor. Eu vou mostrar isso daqui um pouquinho para os irmãos. E agora vai acontecer o seguinte. Você vê que aqui fala-se da promessa da vinda. E nos próximos versos vai dizer, preste atenção, ele vai usar o mesmo exemplo de Noé, que aquelas pessoas estavam dizendo que não havia dilúvio. Ele vai mostrar aqui o seguinte para nós no verso 5. Estes voluntariamente ignoram isto, que bem pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram céus e terra, que foi desfeita pela água. No meio da água subsiste, perdão, errei aqui, que foi tirada da água, no meio da água subsistiu. Pelas quais pereceu do mundo anterior, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam entesouradas e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o que ele está dizendo? Que da mesma forma que no tempo de Noé as pessoas não estavam atentando para os sinais, para as coisas que aconteciam naquele tempo, hoje está acontecendo a mesma coisa. Do mesmo modo que o mundo acabou naquele tempo com água, o mundo de hoje vai perecer pelo fogo. Só que eles vão dizer, não, isso não vai acontecer essas coisas, não vai, você está enganado. Mas nós temos fé e sabemos que vai. Se Deus falou, é porque vai acontecer. Ainda que o mundo nos engane com coisas fúteis, que nós estamos em paz, que está tudo em tranquilidade, não está, meus irmãos. As forças espirituais do mal, elas estão trabalhando nesse mundo, ainda que a gente não possa ver elas. Amém? Então, no contexto das 10 virgens, eu não vou ler que os irmãos devem conhecer, né? Não vou ler aqui, mas você vai ver que no contexto das 10 virgens, nós vamos ver que é dito que dessas 10 virgens, elas todas dormiram. Mas algumas eram o quê? Prudentes e outras eram nécias ou imprudentes. Só que Paulo nos diz que nem sempre elas dormiram. Vou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6, tá? Se quiserem anotar, vai ser muito bom também. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6. Vou ler desde o verso 4 para pegar o contexto, tá? É que eu anoto aqui, mas esqueço que tem mais coisa, eu tenho que falar aqui. Prestem atenção. Diz assim,
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha isso aqui. As pessoas estão dizendo que Jesus vai nos pegar de surpresa. Só que esse pegar de surpresa é para os ímpios, para aqueles que não atentam. Diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, as pessoas que estão em Cristo, estão atentas, elas não vão ser pegas de surpresa. É como aquela parábola que diz assim: se um pai de família soubesse que horas viria o ladrão, se prepararia e não deixaria a casa ser arrombada. Então, esse pai de família, ele sabe que vem o ladrão. Ele não sabe quando vem o ladrão, mas ele prepara toda a sua casa para que ela não seja arrombada. Então, da mesma forma, somos nós. Nós nos preparamos para que quando Jesus vem, nós não sejamos pegos de surpresa. Porque o próprio Jesus disse: quando virem todas essas coisas, sabei que estáis próximas às portas. Nós não sabemos quando, mas sabemos que está próximo. Ok? E ele vai dizer assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo o capacete da esperança da salvação. Amém? Sabe de onde é que ele está tirando essas coisas, meus irmãos? É por isso que eu uso muito o Antigo Testamento, porque são figuras. Essas figuras nos revelam o caráter de Deus. O caráter de Deus não muda. E diz a Escritura que Deus revela o final por meio do princípio. Quando o povo estava no Egito, você vê que o povo foi protegido daquelas pragas quando eles estavam dentro das suas casas. E você vê que diz assim que vai haver pragas na terra do Egito, mas na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, nenhum cachorro vai rosnar. Então o povo estava vendo aquelas coisas, mas mesmo assim ainda estavam endurecidos os egípcios, né? Eles estavam endurecidos com aquelas pragas, mas o povo de Deus estava atento para essas coisas. Você vê que eles não sabiam quando eles iam sair do Egito, porque Deus não revelou, só foi revelar na última praga que eles iam sair. E quando vem essa última praga, nós vamos ver o seguinte: que Deus fala assim para os israelitas: vão lá, peguem um cordeiro, e esse cordeiro vocês vão colocar nos umbrais das vossas casas. E quando aquele anjo da morte passar pela terra do Egito, ele vai ver o sangue e não vai destruir os vossos primogênitos. Os irmãos lembram disso, né? Só que lá em Êxodo 12, ele também dá um mandamento para o povo. É que eu esqueci de anotar aqui. Acho que está no verso 42 de Êxodo 12. Mas eu vou falar depois, vocês veem em casa, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Ele diz assim, que aquela noite da Páscoa se guardaria ao Senhor como mandamento, uma vigia ao Senhor. Então, existia um mandamento de todo o ano na Páscoa, o povo tinha que vigiar na noite da Páscoa. E aí ele dizia assim: à meia-noite o Senhor passará na terra do Egito e trará praga sobre os filhos dos egípcios. Lembram disso, né? E essa ligação vai aparecer onde? Em Mateus 25, à meia-noite, eis que vem o noivo. Percebe a relação das coisas? Mas qual a relação que tem das virgens com os israelitas lá no Egito? Qual a relação que tem? É que os israelitas estavam em luz e os egípcios estavam em trevas. O que acontece à meia-noite, meus irmãos? O que a maioria das pessoas estão fazendo à meia-noite? Estão dormindo. E quando elas dormem, elas têm que fazer o quê? Apagar as luzes. Mas nós vamos ver que os israelitas, guardando esse mandamento ao Senhor, eles sabiam que o Senhor viria com a praga e eles estavam acordados. E sabe como é que se acendia as luzes naquele tempo? Com azeite. Eles estavam com o quê? Os seus candelabros acesos. Então o Senhor passou de surpresa para os egípcios que estavam dormindo, mas para os israelitas não. Eles não foram pegos de surpresa. Antes eles foram tirados do Egito e não receberam das pragas de Deus. E isso vai acontecer para nós também, meus irmãos. O Senhor à meia-noite, Ele vai passar pela terra, e se Ele não vê o sangue nos umbrais do nosso coração, nós vamos sofrer das pragas também. Amém? Então, consegue ver ali? Aqui você já consegue ver um indício de como é que vai ser a vinda do Senhor.
povo de Deus, ele estava no meio das pragas, no meio daquela tribulação que estava havendo sobre o Egito. Só que o povo ele estava protegido dessas pragas e desses flagelos. E quando veio a ira de Deus sobre a terra do Egito, aí sim que eles foram tirados. Enquanto caía aquela ira devastadora sobre os primogênitos, nós vamos ver que eles eram tirados. Isso vai acontecer de novo. Agora, vamos ver mais um contexto de Raabe. Irmãos, o contexto do Egito, o contexto de Noé, o contexto de Raabe e o contexto de Ló falam de coisas futuras para nós em figuras. Veja bem, quando Josué foi tomar a terra de Canaã, você vê que haviam 7 sacerdotes com 7 trombetas. E ao 7º dia, no toque da 7ª trombeta, o que acontece? O muro caiu. E quando aquele muro caiu, Raabe foi tirada e a ira de Deus por meio de Josué caiu sobre a terra do Egito. Do Egito não, de Jericó. Vocês lembram disso? Você vai ver que no tempo de Noé, a ira de Deus caiu sobre a terra e Noé foi tirado. Depois ele ter pregado, né? E você vai ver que no tempo de Ló aconteceu exatamente a mesma coisa. Só que o que nós não podemos confundir é a tribulação com a ira. Pensem comigo, vocês imaginou lá no contexto de Raabe, um monte de homens em volta da cidade, dando volta na cidade, a cidade sitiada, e aquele monte de trombeta tocando, aquele barulhão de trombetas. Vocês já imaginaram a tribulação que aquele povo estava passando dentro da cidade de Jericó? E Raabe, mesmo no meio de todo aquele barulhão, aquelas coisas, ela estava dentro daquela casa, protegida, tendo fé que Josué entraria na terra e tiraria ela daquela grande destruição que viria. Então, mais ou menos vai ser assim, meus irmãos. Assim como os israelitas ficaram protegidos dentro de suas casas no Egito, e as pragas caíram sobre a terra do Egito, assim foi no tempo de Raabe. Trombetas foram tocadas, houve uma grande tribulação sobre aquela terra, mas ela foi tirada na 7ª trombeta. Por que vocês acham que lá em Apocalipse fala de 7ª trombeta? Será que é só para bonito que está lá? Não é. Josué significa Jesus. Então, Josué, que é a mesma expressão para Jesus no hebraico, entrou na terra e tirou Raabe, ou seja, é como se ele estivesse tirando a igreja, aquela mulher que era prostituta, mas que agora, diz a Escritura, que ela recebeu vida em Josué. Ou seja, nós éramos, meus irmãos, pessoas que estávamos imersas em coisas erradas, prostituição, mas recebemos vida em Cristo. Amém? Então, isso é reflexo para nós, meus irmãos. Eu quero mostrar aqui para vocês uns exemplos, né? Ainda tem um pouquinho aqui. Dá mais um tempo ainda, irmão? Então, beleza. Então, vamos falar aqui. Então, hoje nós estamos despertando, ok? Nós estamos despertando. Eu penso que aquelas trombetas de Josué também era para despertar as pessoas. As pessoas estavam despertando. Uma pena que algumas não creram, né? Mas você vê que boa parte da família de Raabe creu naquelas trombetas e foi salva. Então, a trombeta, ela significa o quê? Você anunciar alguma coisa, né? Você fazer essa anunciação e acordar. Por exemplo, lá no tempo de Israel, quando a trombeta era tocada, estava indicando que o inimigo viria, o inimigo vem vindo. Ou quando uma atalaia falava para alguém que ela estava em pecado, isso também é um tipo de toque de trombeta, né? Então isso vai acontecer, meus irmãos. A trombeta vai ser tocada e as pessoas vão despertar. Aqui nós lemos. Nós vamos estudar um pouquinho, meus irmãos, sobre os contextos de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, ok? Quando vocês compreenderem isso daqui, não vai mais ter como errar. Eu não estou querendo impor a minha visão para ninguém, ok? Não quero ser aqui dogmático. Mas como eu falei, aquilo que no meu coração parece que faz mais sentido, eu quero passar para os irmãos, ok? Então eu vou passar isso para os irmãos, aqueles irmãos que pensarem diferente de mim, não tem problema. Mas eu peço que analisem com cautela, ok? Não como uma forma partidária, penso de tal forma, não quero ver como tu pensa. Entende? Porque foi assim que eu me converti a Jesus, sabia? Porque por muito tempo eu fui católico, né? E aí, tinha sempre um pastor me dizendo assim, vem para a igreja, vem para a igreja. E eu sempre tinha aquela visão católica de ver a coisa e não queria ver. Mas quando eu abri o meu coração para Deus e disse, não, eu vou lá ver o que vai acontecer.
aí Deus agiu na minha vida, entendeu? Então, se você olhar com o coração aberto para Deus, com o coração temente a Deus, você vai conseguir enxergar o que eu enxerguei, ok? Então, vamos começar a fazer um estudo sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quando nós olhamos em 1ª e 2ª Tessalonicenses, existe aqui uma coisa que eu chamo de macete, que Deus nos dá. Macete é quando facilita a nossa vida em algum momento, né? Não sei se é assim que chama aqui no Rio, mas geralmente quando você vai fazer um estudo, por exemplo, de matemática, os professores costumavam ensinar os macetes, que era para você saber fazer de uma forma mais rápida aquelas coisas que eram difíceis, né? Como raiz de Bhaskara, essas coisas, eu não entendo nada de matemática, mas eu sei que isso existe. Então, quando vocês forem olhar todos os capítulos de 1ª Tessalonicenses e 2ª Tessalonicenses, você vai ver que sempre no finalzinho ele vai falar ele sempre vai falar da vinda de Jesus. Ele sempre vai dar uma pista de como vai ser a vinda de Jesus. Vamos abrir em 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, tá? Nós vamos ver no verso 10. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Eu vou ler desde o verso 9 para pegar o contexto, eu sempre falo antes, tá? Diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertertes para Deus, para servires a Deus que é vivo e verdadeiro. Olha o que ele vai dizer: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Consegue ver o que ele está dizendo? A esperar dos céus. Então, de onde é que Jesus vai se manifestar? Dos céus. A esperar dos céus. Ok? Vamos para 2ª Tessalonicenses, capítulo 19 e capítulo 20. Preste atenção. Diz assim, capítulo 2, verso 19 e verso 20, perdão. 1ª Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, preste atenção. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Ou seja, ele está dizendo que os discípulos que eles pregaram era o seu galardão, é o seu gozo e a sua glória. Então, no capítulo 1, está dizendo que Jesus vai se manifestar dos céus. No capítulo 2 está dizendo que ele é a glória dos apóstolos. Vamos para o capítulo 3, verso 13, que vai dizer assim, né? Para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, meus irmãos. Ele está falando de uma vinda que vai acontecer essas coisas diferentes, ou ele está falando de duas vindas aqui? Ele está falando de uma vinda só, mas aspectos diferentes da mesma vinda. Entende? Então, um aspecto dessa vinda é esperar nos céus, outro aspecto é a coroa de glória dos apóstolos, né? E outro aspecto é a vinda com todos os seus santos. Agora, vamos entender o capítulo 4 que se utiliza para falar do arrebatamento. Vamos lá. No verso 16 e verso 18 do capítulo 4, tá? Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está falando de outra vinda ou está falando o que nós falamos no passado? Será que ele mudou o contexto? Ele está falando exatamente da mesma coisa. Então, num aspecto, ele vai vir dos céus, vai ser a coroa de glória dos apóstolos, vai vir com todos os seus santos, e nós vamos ser arrebatados e reunidos. E no capítulo 5 vai dizer o seguinte, verso 24, diz assim, vamos do verso 23, tá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para onde? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí eu pergunto para vocês, ele está falando de outra coisa? Não está falando de outra coisa. São todos aspectos da mesma vinda. Faço essa pergunta para vocês. O povo que estava em 1 Tessalonicenses é o
diferente do povo que está em 2? Ou é a mesma pessoa, são as mesmas pessoas? São as mesmas pessoas. Só que em 1 Tessalonicenses ele vai mostrar alguns aspectos da vinda, e em 2 Tessalonicenses ele vai mostrar mais aspectos dessa vinda, ok? Então permaneçam com essa lógica que eu mostrei para vocês aqui, e vamos para a 2 Tessalonicenses, ok? Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, deixa eu ver que eu marquei aqui que o tablet fechou. No verso 1, capítulo 1, verso 10, diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia em todos nós que cremos, porquanto foi crido o nosso testemunho diante de vós. Mudou-se as pessoas? Não mudou. Mudou-se o contexto da vinda? Não mudou. Ou seja, está falando para as mesmas pessoas e acrescentando coisas que disse lá na primeira epístola. Vamos para o capítulo 2 agora. Vamos no capítulo 2, verso 15. Diz lá. Diz assim. Aqui, ó. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que forem entregues, seja por palavra, seja por epístola. Ele não fala da vinda aqui, mas ele está falando da vinda. Porque todo o contexto aqui é falar da vinda do Senhor. Então o povo estava se desviando das tradições que foram entregues. O que significa a tradição? É aquilo que foi entregue para que nós permanecemos nela. Então as pessoas estavam se desviando daquilo que os apóstolos falaram. Então vamos ler aqui. Eu fiz um resumo de tudo que ele falou. Ó, o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, ele diz que Jesus vai vir do céu. Ok? No capítulo 2, ele diz que os discípulos são o seu galardão e são a sua glória, na sua vinda. No capítulo 3, diz que ele vai vir com todos os seus santos. No capítulo 4, diz que as pessoas vão ser arrebatadas e reunidas. No capítulo 5, diz que nós vamos estar irrepreensíveis para a vinda. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, ele diz, vai vir para ser glorificado. Então, meus irmãos, trata-se de um mesmo contexto, dividido em 2 epístolas. Não é que Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele vai falar uma coisa, em 2 ele vai falar outra. Mas a questão é que ele vai estar o quê? Fazendo com que nós somamos esses textos. Aí você vai ter uma completude do que ele está dizendo. Então, nós sabemos que Jesus vai se manifestar do céu. Mas você sabe como é que ele vai se manifestar dos céus? Vamos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. Agora ele vai dar mais detalhes sobre essa vinda, tá? Diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus da onde? Do céu. Onde é que nós vimos isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz que ele vai se manifestar do céu. Agora nós vamos ver, será que ele vai vir invisível? O que vai dizer aqui? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Opa! Né? Com chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Jesus está invisível aqui? Ou está dizendo que ele vai vir em chamas de fogo, tomando vingança contra os inimigos? Eu não estou vendo Jesus invisível aqui. Vocês estão vendo? Vamos lá. Com chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor, né? Com grande poder e muita glória, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Né? Sendo sincero, meus irmãos, com vocês, eu não consigo ver Jesus invisível aqui. Eu desafio, não desafio, mas eu pergunto aos irmãos, vocês já viram aquele filme Deixados para Trás? Aí diz que Jesus vem, agora teve essa novela Apocalipse, né? Aí diz que você vê lá aquele momento onde fica aquelas roupas no chão, as pessoas desaparecem. Onde é que está isso na Bíblia? Onde está? Eu só estou vendo aqui Jesus vindo em fogo, executando ira contra os inimigos. Continuando no mesmo contexto, vamos para 2 Tessalonicenses, verso 1, capítulo 2, verso 1.
Prestem atenção. Ora, irmãos, rogamos, pois, pela vinda do nosso Senhor. Vinda do nosso Senhor. Está mudando o contexto que nós falamos em todos os outros capítulos? Não está mudando. Ele diz assim: e pela nossa reunião com Ele, quando nós formos arrebatados, o que vai acontecer? Nós vamos ser reunidos com o Senhor. Mas Ele vai dar condições para que isso aconteça. Ele vai dizer assim: pela nossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, se o dia de Cristo estivesse perto. Agora, olha o que ele vai dizer: ninguém de alguma maneira vos engane, porque assim não será. Ou seja, a vinda do Senhor assim não será, sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí, isso é invisível? O texto está dizendo que o anticristo vai se levantar antes ou vai levantar depois? O texto está dizendo que o homem do pecado, aquele que se levanta como o próprio Deus, vai se levantar antes. Eu não estou vendo aqui dizendo que Jesus vai vir antes do anticristo e depois ele vai voltar de novo. O arrebatamento é num momento, apenas um momento. Não existe dois, não existe três, não existe quatro, existe um momento. Eu acho que para nós finalizarmos, agora nós vamos ver de onde é que saiu o arrebatamento secreto, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos desde o verso 1, e prestem bastante atenção, tá? Diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira que convém andar, não, acho que fica no verso 15, né, perdão, vamos para o verso, eu me confundi aqui, é lá no verso 13, me confundi, pensei que era do verso 1, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Aí ele mudou o contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não, é a mesma coisa. Ele está falando por outro contexto a mesma coisa. E vai dizer mais, né? Para a vinda do Senhor não pereceremos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, nós vimos que ele vai vir do céu, em chamas de fogo, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns em outros com estas palavras. Aí as pessoas, elas pegam esse verso, acabou, só aqui está falando da vinda do Senhor. Mas será que vocês já leram o capítulo 5, o que vai dizer? Vamos lá. Meus irmãos, lembrando que o seguinte, que no grego não tinha verso e capítulo, ele está continuando falando a mesma coisa, tá? Então ele fala assim: meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Tempos e estações do que ele acabou de falar, da vinda do Senhor, do arrebatamento, da nossa reunião com ele. Ele vai dizer mais: porque vós mesmos sabeis bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Quem vai vir como ladrão? Jesus. Então ele está dizendo: meus irmãos, não se preocupem, porque vocês mesmos sabem que o dia do Senhor vem como ladrão. E o que vai acontecer nesse dia do Senhor? Vamos lá. Pois quando disserem que há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Ou seja, Jesus vindo em fogo e executando ira contra os ímpios. E para finalizar, vamos 2 Pedro, capítulo 3. Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, tá? Olha o que vai dizer. Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Quem falou que o Senhor estava demorando? Aqueles que estavam no tempo de Moisés, né? Algumas pessoas que vão se desviar vão dizer, o Senhor está demorando, e vão se desviar. Por isso que ele fala, ainda que alguns dizem que o Senhor está tardando, né? Mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha como é que vai ser o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como? Como um ladrão de noite, nos quais o céu passarão com grande estrondo. Isso é invisível? Vocês estão vendo invisível aqui? E os elementos ardendo se desfarão, né? E a terra e as obras que nela há se queimarão, né? E havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer de santo trato e piedade, né? Aguardando e apressando a vós para a vinda de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Amém? Então, irmãos, acho que talvez eu tenha subido um pouco o tom, mas é quando a gente vai falando a gente se empolga, né? Mas, irmãos, sendo sincero para com os irmãos, eu não consigo pegar lá quando se fala em 1 Tessalonicenses que nós seremos arrebatados, deixar de ver esses contextos, meus irmãos. Todo 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses fala disso. Então, infelizmente, as pessoas pegam 1 Tessalonicenses capítulo 4 e falam, nós seremos arrebatados. Elas não olham tudo o que está em volta. 5 capítulos, 6 capítulos falando de como é a vinda do Senhor. E eles usam um só para dizer. Mateus 24, verso 29 vai dizer assim, mas depois da tribulação daqueles dias, então vereis o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e muita glória. Então ele enviará os seus anjos, o qual recolherão os seus eleitos. Apocalipse 1,7 diz, eis que todo olho verá, até quantos transpassaram. Isso é invisível, meus irmãos. Eis que breve vem e todo o olho verá. Eu prefiro crer como está na Escritura, amém? Mas se os irmãos acharem na Bíblia que é onde diz que vai ficar as roupinhas no chão e Jesus vai vir invisível, depois irmãos me mandam por e-mail, tá? Então, vamos fazer uma oração? Para a gente dar uma pausa aqui, agora a gente vai fazer um estudo lá, né? Um bate-papo. Vamos fazer uma oração então, meus irmãos. Poderoso Deus e digno Pai, te agradecemos nesse dia de hoje pela oportunidade que Tu nos destes, ó Deus, para entendermos a Tua palavra e todas as coisas que Tu quis nos instruir, ó Deus. Te agradecemos e te pedimos, ó Senhor Deus, que nos faça entender essa palavra. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus.